Assina até sexta-feira, ou a loja da sua avó vira estacionamento. O homem de terno cinza empurrou o envelope pardo para cima do balcão, entre os rolos de tecido, e nem esperou resposta antes de olhar para o relógio. Beatriz Aranha segurou o envelope com as duas mãos, sentiu o peso dele, um peso que papel nenhum deveria ter. Isso aqui é a loja da minha avó há 40 anos, ela disse, sem levantar a voz, porque levantar a voz era exatamente o que aquele homem esperava. E há 40 anos ela paga aluguel certinho, todo dia 5. O terreno não é mais da imobiliária que vocês conhecem, ele respondeu, ajeitando o paletó. Foi vendido. Bordado Real Participações agora é a proprietária, e Bordado Real responde a quem responde. Ele não disse o nome. Não precisava. Beatriz já tinha visto aquele sobrenome estampado em prédio de vidro na Faria Lima, em revista de negócios, em manchete de jornal quando alguma empresa pequena quebrava depois de encontrar o caminho da holding Serrano. Ela abriu o envelope ali mesmo, na frente do homem, porque não ia dar a ele a satisfação de ver medo. Dentro, um contrato de compra e venda datado de 31 anos atrás, uma cláusula de reintegração de posse e uma assinatura que ela não reconhecia, torta, apressada, embaixo do nome do avô dela, Joaquim Aranha. Joaquim tinha morrido há 15 anos. Nunca soube desse papel. Beatriz sabia disso porque cresceu ouvindo a avó contar cada centavo daquela loja como quem conta os dedos da própria mão. Essa assinatura não é do meu avô, ela falou, baixinho, mais para si do que para o homem. Ele já tinha ido embora, deixando só o cheiro de perfume caro e o barulho da porta batendo. Beatriz ficou parada um instante, o envelope tremendo de leve na mão, os olhos correndo pelas prateleiras cheias de linha colorida, de retalhos que a avó guardava desde os anos 70, de um letreiro pintado à mão que dizia Ateliê Yolanda. Lá fora, a Rua da Bela Vista seguia igual, gente passando com sacola de feira, um caminhão de entrega buzinando para ninguém em especial. Só que dentro daquela loja, alguma coisa tinha acabado de rachar, e Beatriz sabia, com aquela certeza que vem antes de qualquer prova, que precisava contar para a avó antes que outra pessoa contasse primeiro, do jeito errado. Ela encontrou Dona Yolanda nos fundos, sentada na cadeira de balanço que rangia desde sempre, os óculos na ponta do nariz, costurando uma barra que ninguém tinha pedido. Beatriz respirou fundo antes de falar. Vó, chegou um homem aqui hoje. Disse que a loja não é mais nossa. A agulha parou no ar. Dona Yolanda não olhou para cima na hora, e foi esse silêncio, mais que qualquer palavra, que fez Beatriz sentar do lado dela, devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Ele falou o nome Serrano. Beatriz completou. Bordado Real. É deles. A cadeira parou de balançar. Dona Yolanda tirou os óculos, dobrou a haste com cuidado exagerado, o tipo de cuidado que as pessoas usam quando as mãos precisam de alguma coisa para fazer enquanto a cabeça desmorona por dentro. Serrano, ela repetiu, e a palavra saiu diferente da boca dela, mais pesada, como se tivesse guardado aquele nome dentro de uma gaveta trancada fazia tempo demais. Vó, pega minha bolsa. Dona Yolanda pediu. A carteira. Aquela velha, marrom. Beatriz foi buscar sem entender. Voltou com a carteira gasta nas bordas, o couro rachado de tanto uso, e entregou para a avó. Dona Yolanda abriu um compartimento no fundo, um que Beatriz nunca tinha visto aberto em 32 anos de vida, e de lá tirou uma fotografia pequena, amarelada, dobrada ao meio de tanto ser guardada e desdobrada. Duas meninas apareciam na foto, de mãos dadas, um vestido florido igual para as duas, o mesmo sorriso torto, o mesmo jeito de segurar o queixo para cima. Essa sou eu, Dona Yolanda disse, o dedo tremendo em cima do retrato. E essa é minha irmã, Marina. Beatriz nunca tinha ouvido esse nome na vida. Cresceu achando que a avó era filha única, que a família Aranha começava e acabava em Yolanda, no marido dela e nos 3 filhos que vieram depois. Vó, eu não sabia que a senhora tinha uma irmã. Ninguém sabe, Dona Yolanda respondeu, e guardou a foto de volta no compartimento secreto com o cuidado de quem guarda uma ferida, não uma lembrança. Ela sumiu há 55 anos. No mesmo ano que essa loja quase foi embora da nossa família pela primeira vez. Ela ficou olhando para o nada por um tempo que pareceu comprido demais para uma tarde de terça-feira comum.
E agora esse sobrenome bate na porta de novo. Isso não é coincidência, minha filha. Isso é conta que ficou para trás. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir direito. Ficou remexendo os papéis do escritório da loja, procurando alguma coisa que explicasse a assinatura falsa, e foi assim que encontrou, no fundo de uma caixa de metal enferrujada, um recorte de jornal de mais de 5 décadas, quase virando pó. A manchete falava de um incêndio numa fábrica de tecidos na Zona Leste e citava, num parágrafo pequeno, uma disputa de herança entre duas famílias de sobrenome que ela reconheceu na hora, Aranha e Serrano. O papel estava rasgado bem no meio da frase que dizia o nome de quem tinha ficado com o quê. Como se alguém, décadas atrás, tivesse arrancado justamente a parte que interessava. Na manhã seguinte, Beatriz foi direto para o centro, para o prédio de vidro espelhado onde a Serrano Holdings ocupava 13 andares inteiros, decidida a não sair de lá sem falar com alguém que tivesse poder de verdade para resolver aquilo. A recepcionista tentou barrar ela 3 vezes. Na quarta, Beatriz simplesmente entrou no elevador atrás de um grupo de executivos e apertou o botão do andar mais alto antes que alguém percebesse. Foi assim que ela parou, sem hora marcada, na porta de vidro fosco com o nome Rafael Serrano gravado em letra discreta, o tipo de letra que não precisa gritar porque todo mundo já sabe quem é o dono. Ele estava de pé, olhando para a janela, as mangas da camisa dobradas até o cotovelo, o tipo de homem que parecia ter nascido cansado de ganhar. Quando virou e viu Beatriz parada ali, sem aviso, ergueu só uma sobrancelha, como quem já tinha visto de tudo naquele escritório e não achava que uma mulher invadindo a sala fosse a coisa mais estranha da semana. Você não tem hora marcada, ele disse, sem perguntar quem ela era. E vocês não têm o direito de tomar a loja da minha avó. Beatriz respondeu, jogando o envelope pardo em cima da mesa dele. Essa assinatura aqui é falsa. Meu avô morreu sem nunca ter visto esse contrato. Rafael pegou o papel, olhou por um segundo mais longo do que o necessário, e alguma coisa na cara dele mudou, rápido demais para Beatriz ter certeza do que era. Qual é o seu nome? Beatriz Aranha. O nome pareceu pesar na sala mais do que devia. Rafael colocou o papel na mesa, devagar, como quem solta um copo que pode quebrar. Aranha, ele repetiu, baixinho, quase para si mesmo. Isso explica muita coisa que eu não devia estar pensando agora. Vai me dizer o que isso explica, ou prefere continuar falando sozinho? Beatriz cruzou os braços, sem sair do lugar. Rafael olhou para ela de um jeito diferente agora, menos executivo, mais homem cansado de resolver problema que a família criou décadas antes dele nascer. Prefiro não falar coisa que não posso provar ainda, ele respondeu. Que conveniente, ela rebateu. A empresa de vocês tem uma assinatura falsa em cima da mesa e o herdeiro prefere não falar. Se a assinatura é falsa como você diz, isso não é bom para mim também, Rafael disse, sem levantar a voz, o tipo de calma que irritava mais do que grito. Documento fraudado em nome da minha família não é exatamente o troféu que eu queria pendurar na parede. Então prove, Beatriz disse, 24 horas. Me dá alguma coisa concreta, ou eu levo esse papel para um advogado que não trabalha para Faria Lima nenhuma. Ele encarou ela por um tempo longo bastante para ficar desconfortável, e alguma coisa no rosto dele vacilou, quase imperceptível, como quem calcula um risco que não estava nos planos daquela manhã. 24 horas. Ele repetiu, baixinho, combinado. Ele não explicou o que quis dizer com aquilo, e Beatriz não teve tempo de perguntar mais nada, porque a porta se abriu sem batida e um homem mais velho entrou, terno impecável, relógio caro demais para o pulso magro, os olhos correndo direto para o envelope em cima da mesa antes mesmo de cumprimentar alguém. Rafael, seu tio Otávio precisa de 5 minutos, ele disse para o sobrinho, mas o olhar dele ficou preso no sobrenome Aranha escrito no topo do contrato, e por um instante, só um instante, a mão dele apertou a maçaneta com mais força do que qualquer cumprimento exigiria. Estamos ocupados, tio, Rafael respondeu, sem desviar os olhos de Beatriz. Otávio saiu, mas antes de fechar a porta, olhou para trás mais uma vez, para o rosto de Beatriz, como quem reconhece um fantasma que jurou ter enterrado havia muito tempo. Seu tio pareceu meio nervoso, Beatriz comentou, ainda de pé, o coração batendo mais rápido do que ela ia admitir. Meu tio cuida da parte jurídica antiga da empresa, Rafael respondeu, devagar,
escolhendo cada palavra como quem anda em cima de gelo fino, contratos de décadas atrás, coisas que ninguém mais lembra direito. Menos ele, Beatriz completou, e viu, pela primeira vez, alguma coisa parecida com hesitação passar pelos olhos dele. Rafael prometeu suspender a reintegração de posse por 30 dias, tempo suficiente para revisar a papelada, e Beatriz saiu daquele prédio sem saber se tinha ganhado uma trégua ou só comprado tempo para alguém esconder melhor o que precisava ser escondido. No caminho de volta para o ateliê, passou pela fachada de um casarão antigo nos jardins, dessas mansões de muro alto e jardim que ninguém vê da rua, e reconheceu o sobrenome gravado no portão de ferro, Serrano. Parou o carro sem pensar direito no motivo, só parou, e foi quando viu, através da grade, uma senhora de cabelo branco sentada num banco de pedra no meio do jardim, um xale sobre os ombros mesmo com o sol batendo forte. A senhora não se mexia, só olhava para o portão, para o carro parado, para Beatriz, como se estivesse esperando alguém havia muito tempo e finalmente tivesse visto a pessoa certa chegar. Um funcionário se aproximou do portão, educado mas firme, perguntando se Beatriz precisava de alguma coisa, e ela inventou qualquer desculpa sobre estar perdida, virou o carro e foi embora, o coração acelerado por um motivo que ela não sabia nomear direito. Só quando já estava longe dali percebeu que tinha deixado a carteira aberta em cima do banco do carro, a foto antiga da avó espiando pela abertura, as duas meninas de vestido florido olhando para fora como se quisessem sair do retrato de uma vez. 3 dias depois, Rafael apareceu no ateliê sem avisar, dizendo que precisava ver os livros antigos da loja, comparar assinaturas, confirmar datas. Dona Yolanda recebeu ele com a educação gelada de quem serve café, só porque a mãe ensinou que se serve café para qualquer visita, não porque quer companhia. O senhor é parecido com alguém, ela comentou, servindo a xícara, os olhos fixos no rosto dele por tempo demais para ser só cortesia. Não sei com quem, mas é parecido. Rafael sorriu sem graça, do jeito de quem já ouviu esse comentário antes e nunca soube o que responder. Minha avó diz a mesma coisa, às vezes. Ela mora com a gente, já não sai muito do quarto dela, mas de vez em quando insiste em ficar no jardim, olhando o portão, como se esperasse visita que nunca chega. Beatriz sentiu um arrepio subir do estômago até a garganta, mas engoliu a pergunta que queria fazer, porque ainda não tinha certeza de nada, só uma foto antiga, um recorte de jornal rasgado e uma sensação ruim demais para ignorar. Quando Rafael foi embora, levando cópias dos livros antigos para comparar com o arquivo da empresa, Dona Yolanda ficou parada na porta da loja, olhando o carro dele sumir na esquina. Esse jeito de olhar para os lados antes de falar, ela murmurou, mais para si mesma do que para a neta. Minha irmã fazia isso. Exatamente isso. Naquela mesma tarde, no escritório de Otávio Serrano, no andar mais alto do prédio de vidro, o homem trancou a porta por dentro, coisa que a secretária nunca tinha visto ele fazer, e abriu um cofre escondido atrás de um quadro sem valor nenhum, comprado só para disfarçar. De dentro, tirou uma pasta velha, amarrada com um barbante que já tinha ficado quebradiço de tanto tempo, e ficou olhando para o nome escrito na capa, Processo Aranha, 1971. As mãos dele tremiam enquanto folheava os papéis, parando numa página específica, uma página que ele releu 3 vezes antes de fechar a pasta com força e trancar de volta no cofre. Ninguém vai abrir isso de novo, ele disse para o quarto vazio, a voz mais parecida com súplica do que com ordem. Ninguém. Ele discou um número de cor, sem precisar olhar para a agenda, e esperou 3 toques antes de alguém atender do outro lado. É sobre aquele processo antigo, Otávio falou, baixo, andando até a janela como se as paredes do próprio escritório pudessem entregar ele. O sobrenome Aranha voltou. Uma menina, neta da Yolanda, fez uma pausa, ouvindo a resposta, os dedos apertando a borda da cortina. Não, o Rafael ainda não sabe de nada. E vai continuar assim. Outra pausa, mais longa. Eu sei o que prometi para sua mãe, ele disse, por fim, a voz rachando bem no meio da frase, antes de se recompor rápido demais para ser sincero. Mas promessa velha não paga dívida nova. Vou resolver isso do jeito que sempre resolvo. Desligou sem se despedir, ficou parado olhando o próprio reflexo na janela por um tempo comprido, e só então guardou o celular no bolso,
o rosto voltando devagar àquela máscara de calma que usava para todo mundo do escritório. De volta ao ateliê, Beatriz decidiu que 30 dias de trégua não eram suficientes, que precisava de provas antes que Otávio Serrano tivesse tempo de destruir o que quer que estivesse guardado naquele cofre. Ligou para uma amiga jornalista, marcou reunião para a semana seguinte, disposta a levar o caso a público se precisasse, mesmo sabendo o risco de irritar uma família com advogado para cada problema e dinheiro para cada silêncio comprado. Contou o plano para a avó enquanto lavava a louça do jantar, e Dona Yolanda, pela primeira vez em dias, pareceu mais firme do que assustada. Faz isso, ela disse. 55 anos calada já foi tempo demais. Se esse Otávio tem medo do nosso sobrenome, é porque nosso sobrenome tem alguma coisa que ele não quer que ninguém lembre. A reunião com a jornalista aconteceu numa padaria perto do metrô, mesa de canto, 2 cafés esfriando sem ninguém tocar. Clarice pegou o recorte de jornal com as pontas dos dedos, como quem manuseia coisa que pode desmanchar, e leu em silêncio por 1 minuto inteiro antes de falar qualquer coisa. Tecidos Boa Vista, ela leu em voz alta, batendo o dedo no nome da fábrica incendiada. Isso aqui pertencia à sua família? Metade, Beatriz respondeu. A outra metade era financiada por um homem chamado Aristeu Serrano. Achei o nome enrolado numa ata antiga que a minha avó guardava junto com as contas da loja. Clarice ergueu os olhos. Séria agora. Aristeu Serrano é o avô do seu Rafael? Bisavô, Beatriz corrigiu. E olha essa parte aqui. Ela apontou para o rasgo bem no meio da coluna, onde faltava metade de uma frase. Alguém arrancou justamente onde ia dizer quem ficou com a fábrica depois do incêndio, ou quem ficou com a culpa. Clarice completou, baixinho, os olhos fixos no papel rasgado como quem já viu esse tipo de buraco em outras histórias antes, sempre no lugar exato onde a verdade doía mais. Clarice prometeu levantar os registros do cartório da época, plantas antigas, qualquer coisa que ainda existisse em papel depois de tanto tempo, mas avisou, séria, que família rica sabe sumir com documento melhor do que ninguém. Se alguém já rasgou um jornal há 55 anos, ela disse, guardando o recorte numa pasta plástica com cuidado de museu, imagina o que já sumiu dos cartórios. Antes de se despedirem, ela segurou o braço de Beatriz, séria de um jeito que não combinava com o tom leve da conversa até ali. Se essa história é do tamanho que parece ser, vai ter gente disposta a fazer o problema desaparecer, não só o papel. Beatriz assentiu, guardando a pasta na bolsa, sentindo pela primeira vez o peso de estar puxando um fio que talvez ninguém devesse puxar sozinho. Naquela noite, Beatriz sentou no chão da sala com a avó, as duas de pernas cruzadas em cima do tapete velho, revendo álbuns de fotografia que Dona Yolanda não abria fazia anos. Numa das páginas, entre retratos de batizado e aniversário, tinha uma foto de 2 garotas na porta de uma fábrica, o letreiro Tecidos Boa Vista pintado atrás delas. Essa fábrica era do nosso avô, Dona Yolanda contou, o dedo tremendo em cima da imagem. Ele e um sócio construíram do zero. Depois do incêndio, meu pai teve que vender a parte dele por quase nada, para pagar dívida que nem lembro direito de onde veio. Foi nessa época que Marina sumiu. Falaram que ela tinha ido morar com uma tia distante, no interior. Eu tinha 13 anos. Nunca mais recebi carta nenhuma daquela tia. Ela fechou o álbum devagar, os olhos secos, mas a voz rachada. Uma criança não some assim do nada, minha filha. Alguém decidiu que ela ia sumir. O telefone tocou às 11 da noite, 23 horas depois da conversa no escritório. Beatriz reconheceu o número desconhecido antes mesmo de atender, só porque Rafael tinha dito 24 horas e faltava uma para vencer o prazo. Encontrei registro de uma segunda assinatura no mesmo contrato, ele disse, sem perder tempo com o cumprimento. De um cartório que já nem existe mais com esse nome. Vou precisar de mais alguns dias para confirmar quem autenticou aquilo. Você me ligou de madrugada só para pedir mais prazo? Beatriz perguntou, entre irritada e curiosa demais para desligar. Te liguei porque prometi 24 horas e não ia deixar passar sem avisar, ele respondeu. E teve um silêncio depois disso, o tipo de silêncio que carrega mais do que a frase anterior explicava. Meu tio ficou estranho quando eu pedi para ver o arquivo original, Rafael continuou, a voz mais baixa agora, como quem fala de dentro de uma casa onde as paredes ouvem.
Disse que o processo tinha sido descartado décadas atrás. Só que achei uma cópia que ele esqueceu de destruir, Rafael. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele sem sobrenome no meio, e os dois perceberam ao mesmo tempo. Isso é maior do que uma loja de tecido, não é? Do outro lado da linha, ele demorou para responder. Acho que sim, ele disse, por fim, e acho que você devia vir conhecer minha avó antes que meu tio descubra que essa cópia existe. No fim de semana, Beatriz voltou ao casarão dos Jardins para devolver uns documentos que Rafael tinha esquecido no ateliê, e dessa vez o portão estava aberto, um jardineiro entrando com carrinho de ferramentas. Ela aproveitou a brecha, entrou também, decidida a entregar os papéis pessoalmente. Foi atravessando o jardim que viu de novo a senhora do chale, mais perto dessa vez, sentada no mesmo banco de pedra, uma manta sobre as pernas apesar do calor. A senhora ergueu os olhos quando Beatriz se aproximou, e alguma coisa no rosto dela mudou completamente, como se décadas tivessem desabado de uma vez só. O olhar da senhora foi direto para a bolsa de Beatriz, para a carteira marrom velha que espiava por cima do zíper aberto, para a ponta da fotografia amarelada que sempre escapava um pouquinho para fora. As mãos dela começaram a tremer com mais força do que a idade explicava. Beatriz parou, sem entender. Viu a senhora se levantar do banco devagar, apoiando numa bengala que até então estava esquecida ao lado, e caminhar na direção dela com passos curtos mas decididos, os olhos molhados sem nunca desviar daquela pontinha de papel amarelado saindo da carteira. Uma cuidadora saiu correndo da varanda, gritando o nome da senhora, pedindo para ela voltar para o banco antes que passasse mal, repetindo baixinho que precisavam entrar, que o sol estava forte demais para ela ficar tanto tempo de pé. A senhora não deu ouvido a nenhuma palavra. Nem parecia escutar mais nada além do próprio coração batendo alto demais para a idade dela. A cuidadora parou no meio do gramado, também presa naquela cena, sem entender por que a paciente que mal falava fazia semanas de repente andava com passo firme rumo a uma estranha. Ninguém no jardim tinha coragem de interromper aquilo. A senhora parou bem na frente de Beatriz, ergueu a mão trêmula até tocar de leve a borda da fotografia e segurou a mão dela com uma força que ninguém esperaria daqueles dedos finos. Repetiu a frase devagar, como quem tem medo de que ela escape antes de ser dita inteira, a voz vindo de muito mais longe do que aquele jardim. Eu sei quem você é. Marina não soltou a mão de Beatriz. Os dedos dela, finos e gelados apesar do sol, apertaram com uma força que não combinava com o corpo curvado, e ela repetiu a frase mais uma vez, agora quase num sussurro, como se dissesse para si mesma: Eu sei quem você é. Você tem os olhos da Yolanda. O nome da avó saiu solto, direto, sem hesitação, e foi isso que fez o sangue de Beatriz gelar mais do que qualquer prova de cartório algum dia conseguiria. A senhora conhece minha avó? Beatriz perguntou, a voz tremendo apesar dela mesma tentar segurar. Marina abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, a cuidadora finalmente chegou perto bastante para segurar o braço dela. Dona Marina, por favor, vamos entrar. Me solta, Marina respondeu, com uma força na voz que ninguém ali esperava de alguém tão frágil. Eu preciso falar com ela. Yaya me chamava de Marininha. Ninguém mais no mundo sabe desse apelido. Beatriz sentiu o chão balançar de um jeito que nenhuma cadeira de balanço rangendo já tinha feito. Yaya era como Dona Yolanda chamava a irmã em toda a história que Beatriz ouvia agora pela primeira vez, e Marininha era um apelido que nunca apareceu em nenhum álbum, em nenhuma conversa de família, só na fotografia guardada há 55 anos numa carteira gasta. Não tinha como aquela senhora saber disso por acaso. Dona Marina, Beatriz começou, ajoelhando para ficar na altura dela, minha avó guarda uma foto seu até hoje, duas meninas de vestido florido. Os olhos de Marina se encheram de água na hora, e ela apertou ainda mais forte a mão de Beatriz, como quem segura a última coisa boa antes de um naufrágio. Eu também guardo, ela disse, a voz quebrando no meio da frase. Só que a minha desapareceu faz anos. Alguém tirou do meu quarto. Foi nesse instante que passos apressados cortaram o gramado, e Rafael apareceu correndo, seguido de perto pelo próprio Otávio, o rosto dele branco como cal ao ver a cena, sua avó de pé, agarrada à mão de uma estranha, chorando de um jeito que ninguém na casa via fazia anos. Vó, o que está acontecendo? Rafael perguntou, ajoelhando do outro lado, tentando entender a cena sem conseguir juntar as peças.
Marina não respondeu para o neto. Continuou olhando para Beatriz como se o resto do mundo tivesse parado de existir. Foi Otávio quem se adiantou, a voz alta demais para disfarçar o pânico. Isso é inadmissível. Essa moça invadiu a propriedade da família e perturbou uma senhora doente. Chamem a segurança. Ela não invadiu nada. Tio. Rafael retrucou, sem se levantar. Ela veio devolver documentos que eu pedi. Então que devolva e vá embora, Otávio disse, e dessa vez a mão dele segurou o ombro de Marina com uma força que não parecia cuidado, parecia contenção. Venha, mamãe. Vamos entrar. A palavra escapou antes que ele conseguisse engolir de volta. Mamãe. Rafael congelou no lugar, olhando para o tio como se tivesse ouvido errado. Beatriz também congelou, porque aquilo mudava tudo de um jeito que nenhum documento rasgado tinha conseguido mudar até ali. Você chamou ela de mamãe? Rafael disse, devagar, cada palavra pesando o dobro do normal. Vó é minha avó. Não é sua mãe. Otávio ficou branco, a boca entreaberta, procurando alguma explicação que não saiu a tempo. Foi força de hábito, ele tentou, a voz falhando bem no meio da desculpa. Ela cria a gente desde pequeno. É natural chamar assim às vezes. Ninguém no jardim acreditou naquilo, nem mesmo ele parecia acreditar nas próprias palavras. Marina, pela primeira vez desde que Beatriz chegou, olhou para o próprio filho com uma expressão que misturava dor e vergonha antiga, uma vergonha que claramente já morava naquela casa fazia décadas. Otávio conseguiu levar a mãe para dentro, deixando Rafael e Beatriz parados no jardim, o silêncio entre eles pesado o bastante para doer. Ela chamou você de neta da Yolanda antes de eu chegar, Rafael disse. Por fim, olhando para Beatriz com uma mistura de raiva e confusão que ele mesmo parecia não entender direito. Quem é Yolanda, minha avó? Beatriz respondeu. E, pelo visto, também é irmã da sua. As palavras ficaram no ar entre os dois, grandes demais para caber numa tarde de sábado qualquer. Rafael passou a mão pelo rosto, devagar, tentando processar uma informação que rearranjava 60 anos de história da própria família num piscar de olhos. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, mas para si mesmo. Minha avó sempre disse que veio de uma família simples do interior, que os Serrano acolheram ela quando os pais morreram. E se essa história inteira for mentira? Beatriz perguntou, sem soltar o olhar dele. E se sua avó não foi acolhida, mas sim entregue? Rafael não respondeu na hora. Ficou olhando para o chão do jardim, como se procurasse ali alguma resposta que a própria família nunca tinha se dado ao trabalho de escrever. Naquela noite, Beatriz ligou para Clarice assim que chegou em casa, contando tudo, a voz ainda tremendo da cena no jardim. Clarice ouviu em silêncio, anotando cada detalhe, e quando Beatriz terminou, ficou um tempo sem falar nada, o tipo de silêncio de quem está juntando peças rápido demais para conseguir organizar em frase. Eu encontrei uma coisa hoje de manhã, antes de você me ligar, Clarice disse, por fim, um registro de guarda provisória, cartório antigo, ano de 1971. Uma menor de idade, sobrenome Aranha, transferida para a guarda de um casal de sobrenome Serrano. Beatriz sentiu o coração parar por um segundo. Guarda provisória por quê? O documento não diz o motivo direito. Clarice respondeu. Só diz que foi assinado como parte de um acordo entre as duas famílias. E tem uma data que bate exatamente com a data do incêndio na fábrica que você me mostrou. Então não foi adoção, Beatriz disse, devagar, entendendo aos poucos. Foi pagamento. Do outro lado da linha, Clarice suspirou. Eu não ia usar essa palavra num jornal sem mais prova, mas é exatamente isso que os papéis sugerem. Sua bisavó, digo, sua tataravó, entregou uma das filhas para o Serrano na mesma semana em que a dívida da fábrica foi perdoada. Beatriz ficou olhando para o teto, tentando encaixar aquilo dentro da história que a avó contava desde sempre, uma história de pobreza honesta e trabalho duro, sem nenhuma criança trocada por papel assinado. Minha avó nunca soube de nada disso, ela disse, mais afirmando do que perguntando. Ela achava que a irmã tinha sumido sozinha. Ou fizeram ela acreditar nisso, Clarice respondeu. Um jeito de ninguém carregar a culpa. No dia seguinte, Clarice apareceu no ateliê carregando uma pasta cheia de cópias, o rosto cansado de quem tinha passado a madrugada dentro de um arquivo empoeirado. Sentou na mesa de corte, entre os retalhos, e espalhou os papéis um por um.
Achei o nome do tabelião que assinou a guarda provisória, ela disse, apontando para uma assinatura quase apagada no rodapé de uma das cópias. Homem chamado Deodato Vilela. Já morreu há anos, mas o filho dele ainda mora na cidade e guarda os livros antigos do cartório que o pai fechou. Beatriz sentiu o coração acelerar. Ele falou com você? Falei com ele ontem à tarde, Clarice confirmou. No começo não queria soltar nada, mas quando mostrei o recorte do incêndio, ele lembrou. Disse que o pai dele comentava, baixinho, que aquele documento de guarda tinha sido assinado sem a mãe da criança presente. Só o pai. E que o próprio tabelião ficou incomodado na época, mas engoliu porque devia favor grande pro avô do seu Rafael. Então nem minha bisavó sabia, Beatriz murmurou, tentando encaixar mais essa peça. Pelo visto não, Clarice respondeu. O filho do tabelião lembrou de uma coisa a mais. Disse que o pai dele guardou uma segunda via do documento, escondida, porque não confiava totalmente naquele acordo. Ele quis me mostrar essa segunda via, mas precisa procurar numa caixa que está guardada há décadas no sótão da casa dele. Prometeu ligar assim que encontrar. Beatriz olhou para a avó, que escutava tudo sentada num banquinho perto da porta, as mãos entrelaçadas com força demais para o tamanho da notícia. Vó, a senhora tá bem? 55 anos, eu me perguntei se fiz alguma coisa errada para minha irmã sumir. Dona Yolanda respondeu, a voz baixa. Agora descubro que a culpa nunca foi minha, e isso dói tanto quanto pensar que era. Clarice guardou os papéis de volta na pasta com cuidado. Vou continuar puxando esse fio. Só me avisem se o Otávio Serrano tentar qualquer coisa antes de eu conseguir publicar com prova sólida. Nos dias seguintes, Rafael procurou Beatriz 3 vezes, cada uma delas mais tenso que a anterior, tentando juntar coragem para confrontar o próprio tio com o que tinha descoberto sozinho enquanto revirava o arquivo da empresa. Encontrou, escondido atrás de uma pasta de contratos comuns, um recibo antigo de transferência de ações da antiga Tecidos Boa Vista para Serrano Participações, assinado na mesma semana da guarda provisória. Meu bisavô não comprou a fábrica depois do incêndio, Rafael contou para Beatriz numa tarde no ateliê, a voz mais baixa do que o normal. Ele já era sócio antes. E parece que ele mesmo pode ter provocado o incêndio para forçar seu bisavô a vender a parte dele por quase nada e ainda por cima entregar uma filha como garantia de que a família não ia processar depois. Dona Yolanda, ouvindo tudo da porta da cozinha sem que ninguém percebesse, deixou a xícara cair no chão, o barulho do vidro quebrando, cortando a conversa pela metade. Os dois viraram na hora e encontraram a velha senhora parada, uma mão no peito, os olhos fixos no vazio. Meu pai não vendeu Marina, ela disse, a voz saindo em pedaços. Ele entregou ela, para pagar dívida que nunca devia ter existido. Beatriz correu para ajudar a avó a sentar, mas Dona Yolanda recusou o braço, ficou parada, firme, os punhos cerrados. 55 anos eu chorei, achando que perdi minha irmã pro destino. E o destino tinha nome e sobrenome o tempo todo. O convite chegou 2 dias depois, formal, numa folha de papel grosso com o brasão da família Serrano gravado em relevo, um jantar na mansão dos Jardins, para discutir, nas palavras educadas do bilhete, questões pendentes entre as famílias. Beatriz sabia que aquilo não tinha nada de amigável. Foi mesmo assim, com a avó ao lado, as duas vestidas com o melhor que tinham no armário, os documentos que Clarice conseguira reunir guardados numa pasta dentro da bolsa. Rafael recebeu as duas na porta, o rosto tenso, avisando baixinho antes de entrarem. Meu tio convocou os advogados da empresa. Isso não vai ser fácil. Eu não vim para facilitar, Dona Yolanda respondeu, andando na frente, com uma dignidade que fez até o mordomo da casa dar um passo para o lado, sem que ninguém precisasse pedir. A mesa de jantar parecia maior do que a sala inteira do ateliê, prataria alinhada, 2 advogados de terno sentados numa ponta, Otávio na cabeceira e Marina, trazida numa cadeira de rodas por uma enfermeira, colocada bem no meio, como se alguém quisesse controlar exatamente o quanto ela via e ouvia. Assim que Dona Yolanda entrou na sala e os olhos das duas irmãs se encontraram depois de 55 anos, o tempo pareceu parar de verdade. Nenhuma das duas conseguiu falar por um instante inteiro, só olhar, os rostos envelhecidos tentando reconhecer, por trás das rugas, as duas meninas de vestido florido que um dia foram. Yolanda, Marina finalmente sussurrou,
as mãos tentando se levantar da cadeira de rodas sem sucesso. Marininha, Dona Yolanda respondeu e atravessou a sala inteira num passo só, ajoelhando na frente da cadeira de rodas, segurando o rosto da irmã com as duas mãos como quem seguraria um vaso que já quebrou uma vez e não pode quebrar de novo. Otávio bateu a mão na mesa, o barulho seco cortando o momento ao meio. Chega dessa encenação. Estamos aqui para resolver uma questão de propriedade, não para reencontro de família. Um dos advogados começou a falar sobre prescrição, sobre prazo legal vencido, sobre a impossibilidade de reverter decisões de décadas atrás, usando palavra difícil atrás de palavra difícil, até que Beatriz cortou ele no meio da frase. O senhor quer dizer que não importa se minha bisavó foi entregue como pagamento de dívida, porque já faz tempo demais? O advogado gaguejou, sem resposta pronta para uma pergunta feita daquele jeito, direto, sem rodeio nenhum. Foi Rafael quem quebrou o silêncio que se seguiu. Chega, tio. Eu vi os papéis. Vi o recibo da transferência de ações e vi o registro da guarda provisória, assinados na mesma semana. Isso não é dívida antiga. Isso é crime antigo. Otávio se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com estrondo. Você não sabe do que está falando, garoto. Então me explica, Rafael disse, também de pé agora, os dois se encarando na cabeceira da mesa enquanto os advogados trocavam olhares nervosos e Dona Yolanda continuava ajoelhada, segurando a mão da irmã, ignorando completamente a discussão que crescia atrás dela. Explica por que você chamou minha avó de mãe no jardim outro dia. Explica por que você trancou aquele processo antigo num cofre atrás de um quadro. Explica por que, toda vez que alguém fala o sobrenome Aranha, sua mão treme que nem a de um homem carregando um peso que devia ter largado há anos. Você não faz ideia do que essa família construiu, Rafael, Otávio respondeu. A voz subindo de tom pela primeira vez naquela noite. Nasceu com tudo pronto. Nunca precisou proteger nada. Nunca teve que escolher entre a verdade e o telhado da própria casa. Proteger ou esconder? Rafael rebateu na hora, sem deixar o silêncio se instalar, porque de onde eu tô vendo, você não protegeu ninguém. Só empurrou o problema para frente até virar problema meu. Um dos advogados tentou intervir, murmurando alguma coisa sobre acalmar os ânimos, mas Otávio cortou ele com um gesto seco da mão. Você quer que eu explique? Ele disse, olhando para o sobrinho com os olhos já úmidos, embora a voz ainda tentasse parecer dura. Então para de falar como se eu fosse o único vilão dessa história e me deixa terminar. Otávio abriu a boca, fechou de novo e, num movimento brusco, arrancou a pasta de documentos das mãos de um dos advogados e jogou em cima da mesa, na frente de todo mundo, o baque seco fazendo as taças de cristal tremerem. Quer saber a verdade? Tá aqui. Lê você mesmo, já que não confia mais em mim para contar. Rafael abriu a pasta e o silêncio que se instalou enquanto ele lia parecia ter peso próprio. Beatriz observava o rosto dele mudar, linha por linha, a raiva dando lugar a uma coisa mais parecida com nojo. Meu bisavô ateou fogo na própria fábrica, Rafael disse, em voz alta, para a sala inteira ouvir, a voz falhando na palavra fogo, para forçar Joaquim Aranha a vender a parte dele por nada. E quando Joaquim ameaçou processar, ofereceram um acordo. Ele calava a boca e, em troca, a família ficava livre de qualquer dívida que sobrasse. Só que não bastava calar a boca. Precisavam de uma garantia que ele não voltasse atrás. Ele ergueu os olhos, encontrando os de Dona Yolanda, que continuava ajoelhada, agora olhando para ele com uma dor que 15 anos de viuvez nunca tinham conseguido apagar do rosto. A garantia foi Marina, Rafael terminou. Uma criança de 9 anos, entregue como se fosse parte do acordo comercial. Dona Yolanda levantou devagar, apoiando na cadeira de rodas da irmã, os olhos secos, mas a voz tremendo de um jeito que nenhuma lágrima conseguiria expressar melhor. Meu pai carregou essa culpa até morrer sem contar para ninguém, ela disse. E vocês carregaram o segredo por 55 anos, achando que dinheiro comprava até o silêncio de Deus. Otávio, encostado na parede agora, o rosto na sombra da luminária, respondeu baixinho, quase sem força. Eu não fiz isso. Eu nasci 20 anos depois do incêndio. Mas escondeu, Beatriz disse. Escondeu a vida inteira. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para a mãe, para Marina, com uma expressão que Beatriz não soube decifrar direito,
culpa misturada com alguma coisa mais antiga, mais funda, que nenhuma explicação simples ia dar conta de resolver naquela noite. Marina, pela primeira vez desde que Beatriz a conhecera, ergueu a voz com força suficiente para a sala inteira escutar. Eu sabia de tudo, ela disse, e o choque daquela frase pareceu maior até que a revelação do incêndio. A enfermeira que a acompanhava deu um passo para trás, sem saber se devia interromper ou deixar a paciente continuar, os olhos indo de Marina para Otávio como quem espera uma ordem que não vinha. Não desde o início, Marina continuou, a respiração mais pesada agora. Levei anos para entender o que tinha acontecido comigo. Era criança, achava que meus pais não me queriam mais, achava que tinha feito alguma coisa errada. Ela parou, os olhos fechando por um instante, como quem precisa reunir força para terminar uma frase que carregava havia décadas. Só entendi de verdade quando já era mulher casada, com um filho pequeno nos braços. Encontrei uma carta velha, escondida numa gaveta do meu marido. Falava da dívida, do incêndio, do acordo. Yolanda apertou a mão da irmã mais forte, sem dizer nada, deixando o silêncio carregar o peso que nenhuma palavra ia aliviar. E o que a senhora fez quando descobriu? Beatriz perguntou, baixinho, quase sem querer interromper. Nada. Marina respondeu, a palavra saindo como uma confissão que doía mais que qualquer grito. Já tinha filho, já tinha uma vida presa nessa casa, e o medo de perder o pouco que tinha construído falou mais alto que a vontade de voltar. Ela olhou para Yolanda, os olhos cheios. Eu escrevi uma carta, uma vez. Há 30 anos. Nunca mandei. Por quê? Yolanda perguntou. A pergunta saindo mais como súplica do que como cobrança. Porque tive medo do que eles fariam com você. Se eu abrisse a boca... Marina respondeu, olhando de relance para o filho, que baixou os olhos na hora. Medo comprado é pior que qualquer outro. A gente carrega ele sozinho, achando que está protegendo alguém. Ela apertou a manta em cima das pernas, os dedos brancos de tanto força. Toda vez que eu pensava em fugir, em contar a verdade, alguém dessa casa lembrava, sem precisar dizer em voz alta, de tudo que meu filho ainda ia perder se eu abrisse essa porta. Não era ameaça direta, era só um jeito de olhar. E isso bastava. Yolanda ficou em silêncio por um momento longo, os olhos indo do rosto da irmã para o chão e de volta. Eu também tive medo, ela disse, por fim, de perguntar demais, de descobrir que talvez fosse melhor não saber. Passei a vida inteira preferindo a dor de não saber a dor de descobrir. Acho que isso também é um jeito de trair alguém que a gente ama. Marina apertou a mão dela ainda mais forte, as duas se olhando com o tipo de compreensão que só quem carrega a mesma ferida consegue ter. O jantar terminou sem sobremesa nenhuma, os advogados recolhendo os papéis em silêncio, Otávio saindo da sala sem se despedir de ninguém, o som dos passos dele ecoando pelo corredor até sumir numa porta batendo longe. Sozinho no próprio escritório, Otávio ficou parado atrás da mesa por um tempo comprido, as mãos apoiadas na madeira, a cabeça baixa. Discou o número do advogado principal da família, a voz tremendo mais do que ele gostaria. Preciso que você prepare alguma coisa contra aquela jornalista. Difamação, o que for, mas rápido. Do outro lado, o advogado perguntou se aquilo não ia só chamar mais atenção para o caso. Otávio bateu a mão na mesa, um gesto que ele nunca fazia na frente de ninguém. Eu sei que vai chamar atenção, mas se eu não fizer nada, a atenção vem de qualquer jeito, só que sem eu decidir a hora. Desligou sem esperar resposta e ficou olhando para o retrato da própria mãe pendurado na parede, um retrato de quando ela ainda conseguia sorrir sem esconder nada atrás do sorriso. Por um segundo, a mão dele hesitou no ar, quase tocando a moldura, quase puxando o quadro para baixo e acabando com aquilo tudo de uma vez. Não fez. Guardou o celular no bolso e saiu da sala com o mesmo passo firme de sempre, como se a hesitação nunca tivesse existido. Rafael acompanhou Beatriz e Dona Yolanda até o carro, ainda processando tudo o que tinha acabado de descobrir sobre a própria família, o próprio sobrenome, o próprio dinheiro que sempre achou ter vindo de trabalho honesto. Dona Yolanda entrou primeiro, dizendo que ia esperar dentro, que as pernas já não aguentavam ficar de pé depois de uma noite daquelas, deixando os dois sozinhos na calçada por um instante que nenhum dos dois sabia bem como preencher. Isso muda tudo, ele disse, parado ao lado da porta do carro, sem conseguir olhar direito para Beatriz.
A empresa inteira foi construída em cima disso. Metade do que minha família tem devia ser da sua. Eu não vim atrás de dinheiro. Beatriz respondeu, e via nos olhos dele que ele sabia que aquilo era verdade. Eu vim atrás da história da minha avó. Eu sei, ele disse, baixinho, mas agora que a história apareceu, ela vem com um preço que meu tio não vai pagar sem lutar. Beatriz encostou no carro, os braços cruzados, olhando para ele com uma atenção que não tinha nada a ver com contrato nenhum. Você não parece o mesmo homem que jogou o envelope na mesa e me perguntou se eu tinha hora marcada, ela disse. Rafael deu um meio sorriso cansado, o primeiro sorriso de verdade que ela via nele desde que se conheceram. Aquele homem achava que sabia tudo sobre a própria família, ele respondeu. Descobri em 2 semanas que não sabia nada. Ficaram calados por um instante, o tipo de silêncio que não pedia para ser preenchido. Obrigada por ter ficado do meu lado lá dentro, Beatriz disse. Por fim, meu tio não vai perdoar isso. Eu não fiz pelo seu lado, Rafael respondeu, olhando direto para ela agora. Fiz porque era a coisa certa, só que confesso que fico mais fácil de fazer a coisa certa quando você está por perto. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Isso foi um elogio estranho, ela disse, tentando parecer mais firme do que se sentia. O jeito estranho é meu, ele respondeu, mas o elogio era sincero. No caminho de volta para o ateliê, o celular de Beatriz tocou, um número que ela não reconheceu na hora, mas atendeu mesmo assim, o coração ainda acelerado da conversa na calçada. Era Clarice, a voz baixa e apressada. O filho do tabelião encontrou a segunda via, ela disse, sem perder tempo com o cumprimento. Ele quer entregar pessoalmente, hoje ainda, antes que perca a coragem de novo. Beatriz pediu para o motorista parar o carro numa esquina qualquer, o suficiente para respirar fundo antes de responder. A gente vai aí agora? A casa do filho do tabelião ficava numa rua tranquila da Vila Mariana, um sobrado antigo com cheiro de mofo e livro velho no corredor de entrada. Ele recebeu as duas na sala, um homem de uns 60 anos, as mãos sujas de poeira do sótão, segurando um envelope amarelado como quem segura uma bomba que pode explodir a qualquer movimento errado. Meu pai guardou isso a vida inteira, ele disse, entregando o envelope para Beatriz com um cuidado quase religioso. Nunca entendi por quê, até a jornalista aparecer perguntando sobre um incêndio de 1971. Dentro do envelope, uma segunda via do documento de guarda provisória, quase idêntica à primeira, exceto por um detalhe que fez Beatriz sentir o chão sumir outra vez. Uma anotação à mão, na margem, com uma letra diferente da letra do documento principal. Menor entregue sem conhecimento da progenitora, conforme relatado pelo próprio requerente, dizia a anotação, seguida de uma data e uma rubrica que Beatriz não reconheceu. Progenitora, Clarice repetiu, lendo por cima do ombro de Beatriz. Isso quer dizer que nem a mãe dela sabia. Só o pai assinou, e o tabelião anotou isso escondido, como se quisesse deixar prova de que sabia que aquilo era errado. Por que ele não denunciou, então? Beatriz perguntou, sem conseguir esconder a indignação na voz. O filho do tabelião balançou a cabeça, devagar. Minha senhora, naquela época, denunciar uma família como a Serrano era assinar o próprio atestado de óbito. Meu pai fez o que pôde, guardou a prova, escondida, esperando que um dia alguém tivesse coragem de vir atrás dela. Beatriz guardou o envelope na bolsa com as mãos tremendo, agradeceu ao homem umas 3 vezes seguidas, mas antes de sair, teve coragem de fazer mais uma pergunta. O senhor sabe se seu pai chegou a conhecer a menina? Marina? O homem pensou por um instante, os olhos perdidos numa lembrança antiga. Ele mencionou uma vez, há muitos anos, que via a menina de longe às vezes, brincando no jardim daquela casa grande, e que nunca teve coragem de se aproximar. Disse que o olhar dela parecia sempre estar procurando alguma coisa que ele sabia que ela nunca ia encontrar sozinha. Beatriz sentiu um nó na garganta ao imaginar aquilo, uma criança pequena olhando para o portão, esperando por gente que nunca soube que precisava vir buscar ela. Saiu daquela casa com a sensação de estar carregando, enfim, a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça inteiro. No carro, mostrou a Clarice a anotação de novo, tentando entender o alcance daquilo. Isso prova que foi um crime, não um acordo entre adultos, Clarice disse, os olhos brilhando com o tipo de excitação que só jornalista de verdade sente diante de prova sólida.
Com isso na mão, eu consigo publicar amanhã mesmo, e qualquer processo por difamação que o Otávio tentar vai se voltar contra ele. Ela dobrou a cópia com cuidado, guardando o original numa pasta separada, à prova de água, que carregava sempre dentro da mochila desde que o caso começou. Vou mandar pro meu editor essa noite ainda. Completou. Quanto mais gente souber, mais difícil fica para alguém enterrar isso de novo. Beatriz assentiu, olhando pela janela do carro para a rua escura passando rápido demais, pensando em quantas outras famílias, em quantas outras cidades, guardavam um segredo parecido dentro de gaveta trancada, esperando alguém corajoso o bastante para abrir. Beatriz sentiu um misto de alívio e medo, como se soubesse que finalmente tinha munição suficiente, mas que a guerra ainda estava longe de terminar. Ligou para a avó na hora, ansiosa para contar a novidade antes que a noite acabasse. Vó, achamos a prova, ela disse, assim que Dona Yolanda atendeu. Um bilhete escrito à mão dizendo que nem a nossa bisavó sabia de nada. Foi tudo decidido só entre os homens. Do outro lado, Dona Yolanda ficou em silêncio por um instante, e quando falou, a voz saiu mais leve do que Beatriz esperava. Então minha mãe morreu sem saber que perdeu uma filha, ela disse. Isso não conserta nada, mas de alguma forma dói menos do que eu imaginava. Beatriz ia continuar contando os detalhes, explicar sobre a rubrica estranha na margem, sobre o medo do tabelião, mas o aparelho apitou, avisando de outra ligação entrando. Vó, espera um instante, tem outra chamada. Pode atender, minha filha? Dona Yolanda respondeu. Eu fico esperando aqui. Foi exatamente nesse instante, ainda dentro do carro, que o celular voltou a tocar, um número desconhecido dessa vez. Beatriz atendeu e reconheceu a voz de Otávio do outro lado, calma demais para ser tranquilizadora. Você achou que ia sair dessa casa como heroína, mas não sabe com quantas coisas eu ainda posso jogar antes de perder, ele disse, sem se apresentar, sem cumprimentar. Amanhã de manhã, um processo por difamação vai bater na porta da sua amiga jornalista. E depois disso, vou garantir que nenhuma loja de tecido na cidade aceite vender para vocês fio nenhum. Beatriz sentiu o sangue subir, mas manteve a voz firme. O senhor tem noção de que acabou de admitir, na frente de duas testemunhas, que sabia de tudo esse tempo todo. Do outro lado da linha, teve uma pausa longa, e quando Otávio voltou a falar, a voz tinha mudado, mais fria, mais definitiva. Eu não admiti nada que uma boa equipe jurídica não consiga apagar até sexta-feira. E você, Beatriz, ainda não viu do que minha família é capaz quando o sobrenome dela está em jogo de verdade. A ligação caiu antes que Beatriz conseguisse responder qualquer coisa. O barulho da britadeira na fechadura acordou Beatriz antes do despertador. Ela desceu correndo, ainda de pijama, e encontrou um oficial de justiça parado na porta do ateliê, uma equipe de 2 homens já trocando a fechadura, uma van escrito Reintegração de Posse Judicial estacionada em cima da calçada. A senhora tem 15 minutos para retirar objetos de uso pessoal, o oficial disse, sem erguer os olhos do formulário na prancheta. O prazo de 30 dias que o senhor Serrano concedeu não tem validade jurídica nenhuma. Chegou uma liminar nova essa madrugada. Beatriz sentiu o mundo girar. Isso é ilegal. Tinha um acordo. Acordo verbal não vale nada diante de uma ordem judicial. Senhora, o oficial respondeu, já virando as costas. 15 minutos. Dona Yolanda apareceu atrás dela, ainda amarrando o hobby, e ao ver os homens trocando a fechadura da loja que segurava havia 40 anos, não gritou, não chorou. Só ficou parada olhando, com uma dureza no rosto que Beatriz nunca tinha visto antes, nem quando o pai delas morreu, nem quando o marido dela morreu, nem em nenhum outro momento duro daquela vida inteira de trabalho. Pega os retalhos da minha mãe, ela disse, baixinho, e a máquina de costura antiga, o resto o mundo que resolva. O celular de Beatriz vibrou sem parar enquanto ela corria pelos fundos da loja catando o que dava tempo. Era Clarice, a voz apressada, quase sem fôlego. Beatriz, o Otávio conseguiu uma liminar bloqueando a publicação da matéria também. Chegou hoje de manhã cedo, antes de eu conseguir mandar para o editor. Ele foi mais rápido do que eu imaginava. Beatriz parou no meio da loja, um rolo de tecido ainda debaixo do braço. Como ele conseguiu tudo isso numa noite só? Não sei, Clarice respondeu.
Mas alguém com contato desse nível dentro do judiciário não conseguiu isso sozinho num dia. Isso vem de longe. Rafael chegou 20 minutos depois, o carro derrapando na esquina, o rosto tão pálido quanto o de Beatriz. Eu jurava que meu tio precisava de pelo menos uma semana para mover qualquer coisa assim, ele disse, parado no meio da rua, olhando os móveis do ateliê sendo empilhados na calçada por ordem judicial. Eu errei. Achei que tinha tempo. Não tinha. Beatriz sentiu uma raiva fria subir, mas não era só dele. Isso não é culpa sua. É, sim, Rafael respondeu, a voz dura, batendo a porta do carro com mais força do que precisava. Eu devia ter previsto que ele ia usar cada contato que a família tem. Subestimei ele, e vocês pagaram o preço. Enquanto os últimos móveis saíam para a calçada, um vizinho da rua, dono da padaria ao lado, apareceu oferecendo o próprio depósito para guardar o que desse, e outro comerciante trouxe uma lona para cobrir os rolos de tecido contra a chuva que ameaçava lá fora. Dona Yolanda observava tudo de braços cruzados, sem uma lágrima, só repetindo baixinho: 40 anos. 40 anos numa manhã só. Beatriz segurou a mão da avó, sem saber o que dizer que fizesse diferença. Uma cliente antiga, dessas que compravam retalho desde os tempos em que a filha ainda nem tinha nascido, parou na calçada com uma sacola de compras esquecida no braço, olhando a cena sem conseguir sair do lugar. Dona Yolanda, isso pode acontecer assim, do nada? Ela perguntou, indignada. Pode, minha filha, Dona Yolanda respondeu, sem desviar o olhar da fechadura sendo trocada. Quando quem manda tem pressa e tem dinheiro, pode tudo. A gente só descobre depois se vale a pena brigar de volta. A cliente ficou parada mais um instante, sem saber se oferecia ajuda ou se atrapalhava ficando ali, e por fim só apertou o braço de Dona Yolanda antes de seguir seu caminho, os olhos molhados de um jeito que nem ela mesma esperava sentir por uma loja que não era dela. Foi Rafael quem quebrou o silêncio pesado que ficou entre eles depois que a última caixa saiu, o caminhão de mudança já sumindo na esquina com tudo o que restava de 40 anos de trabalho. Meu tio vai estar no escritório agora, ele disse. Se a gente for atrás dele com calma, com prova, ele não tem chance nenhuma de continuar escondendo isso. Mas se formos com raiva, ele vai usar a raiva contra a gente. Preciso que você confie em mim mais uma vez. Beatriz olhou para a avó, que assentiu, os olhos ainda secos, mas o queixo erguido do mesmo jeito que a neta reconhecia, em si mesma nos espelhos toda vez que precisava de coragem emprestada. Vamos, Dona Yolanda disse, mas dessa vez eu falo primeiro. O escritório de Otávio parecia menor do que da primeira vez que Beatriz tinha entrado ali, ou talvez fosse só a raiva que fazia tudo parecer mais apertado. As paredes ainda guardavam o mesmo quadro que escondia o cofre, e Beatriz não conseguiu deixar de olhar para ele, sabendo agora exatamente o que tinha sido guardado ali por tanto tempo. Ele estava sentado atrás da mesa, o rosto sem cor, os olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Vieram reclamar? Ele perguntou, sem levantar. Porque se vieram, perderam a viagem. A liminar é válida e vai continuar válida. Nós viemos entender, Dona Yolanda respondeu, entrando devagar, apoiada no braço de Beatriz, mas com a voz firme como pedra. Você tinha 20 anos quando descobriu a verdade sobre sua mãe. Não foi você que ateou aquele fogo. Então me diz uma coisa, por que você carrega essa culpa como se fosse sua? Otávio ficou em silêncio por um instante longo, olhando para as próprias mãos em cima da mesa. Quando finalmente falou, a voz saiu diferente, mais cansada, sem nenhum resquício da dureza de minutos atrás. Porque eu quase contei tudo, uma vez ele disse. Tinha uns 19 anos. Encontrei os papéis escondidos no escritório do meu pai, os mesmos que vocês viram naquele jantar. Fiquei com nojo do meu próprio sobrenome. Fui até minha mãe, decidido a ajudar ela a fugir, a procurar a irmã, a contar tudo para um advogado de fora da família. Ele parou, engolindo em seco. Meu pai descobriu antes de eu conseguir fazer qualquer coisa. E o que ele fez? Beatriz perguntou, incapaz de segurar a pergunta. Otávio riu, sem nenhuma graça naquele riso. Ele não gritou, não bateu em mim. Só me disse, com toda a calma do mundo, que se eu insistisse, ia levar minha mãe para um sanatório particular no interior, com laudo assinado por médico da família, declarando ela incapaz. Disse que era mais fácil provar que uma mulher que sumiu da própria família aos 9
anos tinha alguma sequela mental do que provar que um serrano cometeu crime nenhum. A voz dele tremeu. Eu tinha 19 anos. Escolhi ficar quieto para minha mãe continuar tendo, pelo menos, um jardim para sentar. O silêncio que se seguiu foi pesado o bastante para doer nos ouvidos. Dona Yolanda foi a primeira a falar. Isso não desculpa 55 anos de silêncio, ela disse, sem raiva na voz, só cansaço. Mas explica por que você nunca conseguiu simplesmente parar. Eu não sei mais separar o que fiz por medo do meu pai do que faço agora por hábito, Otávio respondeu, olhando para ela pela primeira vez direto nos olhos. Meu pai morreu há 12 anos. Eu continuei do mesmo jeito, achando que era proteção. Só hoje, vendo essa loja sendo esvaziada na calçada por minha causa, entendi que virei o próprio pesadelo que jurei nunca virar. Rafael, que tinha ficado calado até ali, deu um passo à frente. Isso não muda o que você fez essa manhã, tio. Você usou um contato antigo do vovô para conseguir aquela liminar rápido demais para ser limpo. Otávio hesitou, e essa hesitação foi tudo que Beatriz precisava ver. Quem te ajudou a conseguir isso tão rápido? Ela perguntou. Direto. Otávio suspirou, vencido. Um juiz aposentado que devia favor ao meu pai há décadas. Ele assinou o despacho como se ainda estivesse na ativa, usando um carimbo antigo que nunca devolveu ao tribunal quando se aposentou. Clarice, que tinha entrado na sala sem que ninguém percebesse direito, ergueu o celular, gravando cada palavra. Isso é o suficiente para derrubar a liminar inteira por vício de origem, ela disse, sem esconder o alívio na voz. Um despacho assinado por quem não tem mais competência legal para assinar nada é nulo de pleno direito. Otávio fechou os olhos, sabendo exatamente o que aquilo significava. Você gravou tudo? Ele perguntou, a voz sem nenhuma surpresa real, só cansaço. Gravei? Clarice confirmou. Vou publicar do jeito que você merece, com contexto, não só com escândalo. Otávio balançou a cabeça, um riso curto e amargo escapando. Contexto. Como se isso mudasse alguma coisa para quem vai ler só a manchete. Muda para quem importa, Dona Yolanda respondeu, ainda de pé, apoiada no braço da neta. Muda para sua mãe, que vai poder finalmente contar a própria história do jeito que ela quiser, não do jeito que a família decidiu por ela. Otávio olhou para ela, e pela primeira vez desde que Beatriz o conhecia, alguma coisa no rosto dele pareceu ceder de verdade, sem cálculo nenhum por trás. Ela merece isso, ele admitiu, baixinho. Eu só não sei se eu mereço o que vem depois. A primeira tentativa de reverter a liminar, porém, não saiu como Beatriz esperava. O juiz plantonista que recebeu o pedido de urgência de Clarice e do advogado, que Rafael contratou às pressas, negou o recurso ainda na tarde do mesmo dia, alegando que a gravação de um áudio dentro de um escritório particular, sem autorização judicial prévia, não podia ser aceita como prova inicial sem antes passar por perícia. Vai levar pelo menos 72 horas para a perícia confirmar a autenticidade do áudio, o advogado explicou, o rosto cansado, enquanto Beatriz sentia o chão sumir mais uma vez. Até lá, a reintegração de posse continua valendo e o dono do imóvel pode, legalmente, começar qualquer reforma que quiser no local. Clarice bateu a mão na mesa da redação, a frustração escapando antes que ela conseguisse segurar. 72 horas é tempo suficiente para qualquer reformador entrar lá e arrancar as prateleiras. Ela disse para o editor, que só balançou a cabeça, também sem solução pronta. Publica então o que já temos. Sem esperar a perícia, Clarice insistiu. Sem confirmação pericial do áudio, o jornal fica exposto a um processo que pode nos custar mais caro do que o caso vale. O editor respondeu, irredutível. Eu sei que dói, mas jornal sério não publica prova que ainda pode ser contestada em juízo. Naquela noite, passando na frente do próprio ateliê fechado, Beatriz viu, através da vitrine às escuras, uma placa nova pregada na porta. Aviso de reforma bordado Real Participações. Sentiu uma vontade de chorar que não conseguiu segurar dessa vez, ali mesmo, na calçada, com a avó ao lado em silêncio. A gente pode perder de verdade, vó, Beatriz disse, a voz embargada. 72 horas é tempo demais. Dona Yolanda não respondeu na hora. Só segurou a mão da neta, olhando para a vitrine escura como quem olha para um caixão antes do enterro. Foi Rafael quem apareceu na porta do apartamento de Beatriz mais tarde naquela noite, sem avisar, carregando uma garrafa de vinho barato e uma expressão de quem também não sabia mais o que dizer para consertar as coisas.
Eu não vim com solução nenhuma, ele disse, quando ela abriu a porta. Vim só porque não aguentava ficar sozinho sabendo que você estava sofrendo por causa da minha família. Beatriz deixou ele entrar, sem forças para fingir que estava bem. Sentaram no chão da sala pequena, encostados no sofá, a garrafa aberta entre os dois, nenhum copo à mão. Você não devia se sentir culpado por tudo isso, ela disse, depois de um tempo em silêncio. Meu tio fez isso, não eu. Mas eu carrego o mesmo sobrenome. Rafael respondeu, olhando para o teto. E às vezes um sobrenome pesa mais do que qualquer culpa individual. Beatriz virou o rosto para olhar para ele. Meu sobrenome também pesa, ela disse. Só que do jeito contrário. Todo mundo que ouve Aranha agora vai pensar em menina entregue, em fábrica incendiada, em pobre coitada que precisou de um serrano para resolver a vida dela. Rafael balançou a cabeça, sério. Ninguém vai pensar isso. Quem ouvir essa história vai ver uma mulher que passou a vida inteira lutando por uma verdade que ninguém mais tinha coragem de procurar. Isso é fácil de dizer quando o seu sobrenome nunca precisou de defesa nenhuma, ela rebateu, sem raiva de verdade, só cansaço. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele, sem pensar direito no gesto até já ter feito. Sabe o que minha avó me disse hoje, na frente da loja? Ela perguntou. Que às vezes a gente perde uma coisa só para descobrir que não precisava tanto dela quanto achava. Rafael virou o rosto para olhar para ela, perto bastante para sentir a respiração dela mudar. E você concorda com isso? Não sei, Beatriz respondeu, sincera. Só sei que, no meio de perder a loja da minha avó, encontrei uma parte da história dela que valia mais do que qualquer contrato de aluguel. Ele levantou a mão devagar, tirando uma mecha de cabelo de "sou", um gesto pequeno que carregava mais peso do que qualquer discurso. E encontrou mais alguma coisa? Ele perguntou, a voz baixa. Talvez, ela respondeu, sem se afastar. O beijo que veio depois não precisou de nenhuma palavra a mais para explicar o que os dois já sabiam fazia dias. Na manhã seguinte, o telefone de Clarice tocou às 6 horas, acordando ela antes mesmo do perito ligar oficialmente. Era o próprio filho do tabelião, a voz tremendo de nervosismo. Vi a reportagem que vocês estavam preparando circulando resumida numa rede social ontem à noite. Antes mesmo de vocês publicarem, ele disse. Alguém vazou pedaços para a imprensa sem querer. Um estagiário do escritório de advocacia que vocês contrataram. Já tem gente comentando o nome Serrano nos comentários. Clarice sentiu um misto de pânico e alívio ao mesmo tempo. Ligou para Beatriz na hora. A notícia já está circulando, mesmo sem a perícia terminar. Não dá mais para conter. Beatriz abriu o próprio celular, ainda de pijama, e viu a publicação se espalhando. Um print borrado do documento de guarda provisória, uma legenda alarmista sobre herdeira escondida e fortuna roubada, tudo errado nos detalhes, mas certo o bastante no essencial para fazer o nome Serrano circular em toda a timeline que ela conhecia. Isso vai sair do controle antes do meio-dia, Beatriz disse, mais para si mesma do que para Clarice. Então melhor a gente controlar a narrativa antes que outra pessoa controle por nós. Clarice respondeu, já digitando um rascunho no notebook, os dedos rápidos demais para qualquer hesitação. Isso mudou tudo antes mesmo da perícia sair. Acionistas da Serrano Holdings, lendo os primeiros boatos, começaram a ligar para o escritório pedindo esclarecimento, com medo do próprio valor das ações despencar com um escândalo de décadas envolvendo fraude documental. Rafael, como principal executivo visível da empresa, se viu obrigado a se posicionar antes mesmo de qualquer decisão judicial formal, sabendo que qualquer hesitação só ia ser lida como cumplicidade pelos próprios acionistas que ele precisava manter calmos. Reuniu o conselho de administração numa sala de emergência e Otávio, convocado junto, sentou na ponta da mesa com o mesmo silêncio resignado de quem sabe que perdeu. Eu vou confirmar publicamente que o registro de guarda provisória de 1971 foi obtido de forma irregular, Rafael anunciou para o conselho, a voz firme apesar do peso da própria família ali dentro da sala, e vou propor que a empresa reconheça formalmente a participação histórica da família Aranha na antiga Tecidos Boa Vista com a devida compensação. Um dos conselheiros mais antigos tentou argumentar sobre o impacto financeiro daquilo, mas Rafael cortou ele. O impacto financeiro de esconder isso vai ser bem pior do que o de assumir.
Otávio, encostado na cadeira, ergueu os olhos para o sobrinho. Você está disposto a perder metade do valor da empresa por causa disso? Eu estou disposto a parar de fingir que meu sobrenome vale mais que a verdade, Rafael respondeu, sem hesitar. O conselho votou, no fim da tarde, por reconhecer formalmente o acordo de compensação, evitando um processo judicial mais longo e mais destrutivo para a imagem da empresa. Um conselheiro mais jovem, dos poucos que pareciam realmente incomodados com a história e não só com o preço dela, perguntou antes da votação final: e a família Aranha vai aceitar isso como reparação suficiente? Rafael olhou para Beatriz, que tinha sido convidada a assistir da galeria da sala, sem direito a voto, mas com direito a ouvir tudo. Isso não cabe a mim decidir sozinho, ele respondeu, mas posso garantir que qualquer acordo vai ser construído junto com elas, não imposto de cima para baixo, do jeito que fizeram há 55 anos. Otávio, apesar de ter perdido o cargo de diretor jurídico logo depois, não foi expulso da família nem processado criminalmente, já que o crime original tinha prescrito havia décadas e ele mesmo, quando confrontado, entregou provas suficientes para acelerar todo o acordo. Na última reunião de que participou como executivo, levantou-se, olhou para a irmã, ainda sentada na cadeira de rodas ao lado da porta, e disse, baixinho, só para ela ouvir: eu devia ter te tirado dessa casa há 30 anos, mesmo sabendo o preço. Não esperou resposta. Saiu da sala com os ombros mais curvados do que qualquer terno bem cortado conseguia disfarçar. Naquela mesma noite, Beatriz contou para a avó, sentadas as duas na cozinha provisória que arrumaram na casa de Clarice, enquanto o ateliê era reconstruído, cada detalhe do acordo que o conselho tinha aprovado. Uma parte das ações da Serrano Participações revertida em nome da família Aranha, o dinheiro suficiente para reformar a loja do jeito que Dona Yolanda sempre quis e ainda sobrar para garantir a aposentadoria tranquila. Dona Yolanda ouviu tudo em silêncio, mexendo o café devagar, e quando Beatriz terminou, só perguntou uma coisa. E Marina, como ela ficou depois de tudo isso? Ela pediu para sair daquela casa. Beatriz respondeu. Disse que já morou lá tempo demais para alguém que nunca escolheu morar. Dona Yolanda sorriu, o primeiro sorriso inteiro que Beatriz via nela desde que a história toda começou. Então ainda dá tempo de ela aprender a escolher de novo. Marina, algumas semanas depois, se mudou de vez para uma casa pequena e ensolarada perto do ateliê reconstruído, dividindo o quintal com a irmã, as duas plantando um pé de jasmim que nenhuma das duas via desde a infância. No começo, Marina mal saía do quarto sem perguntar para Yolanda se podia, um hábito de décadas que não desaparecia da noite para o dia, mas aos poucos foi aprendendo a escolher sozinha até as coisas pequenas, que roupa vestir, que horas tomar café, se queria ou não companhia. Dona Yolanda nunca apressou a irmã. Só deixava a porta do quarto aberta e uma xícara quente esperando na mesa da cozinha, todo santo dia, sem cobrar nada em troca. Dona Yolanda reabriu a loja com o nome mudado no letreiro. Ateliê das Irmãs. No dia da inauguração, colocou emoldurada, bem na entrada, a fotografia amarelada que tinha carregado por 55 anos dentro da carteira, ao lado de uma foto nova, tirada naquela mesma semana, das duas já idosas, de mãos dadas, o mesmo sorriso torto de décadas atrás. Clientes antigos passavam para cumprimentar, alguns já sabendo da história pelo jornal, outros perguntando baixinho às vendedoras o que tinha acontecido, e cada resposta virava um pedacinho novo da história se espalhando pela vizinhança inteira, sem que ninguém mais precisasse esconder nada. Beatriz encontrou Rafael no meio da festa de inauguração, os dois observando as duas irmãs rindo perto do balcão de tecidos, contando para qualquer cliente disposto a ouvir a história inteira sem medo nenhum de quem pudesse escutar. Você acha que ela ficou em paz? Rafael perguntou baixinho, olhando para a avó dele conversando animada com Dona Yolanda. Acho que ela finalmente parou de guardar sozinha, Beatriz respondeu, entrelaçando os dedos nos dele sem pensar duas vezes. Isso já é bastante coisa para uma vida inteira. E seu tio? Beatriz perguntou, depois de um instante, sem querer estragar o clima, mas curiosa mesmo assim. Ele não veio, claro, Rafael respondeu. Mas ligou ontem à noite. Perguntou se podia visitar minha avó, sem imprensa, sem ninguém saber. Ela disse que sim. Ele deu de ombros,
o gesto carregando mais complexidade do que qualquer palavra explicaria, o tipo de gesto que só quem cresceu numa família cheia de segredos sabe fazer direito. Não sei se isso é perdão, ou só o começo de alguma coisa que ainda vai levar anos para virar perdão de verdade. Mas é um começo. Beatriz apertou a mão dele. Às vezes, um começo já é o suficiente para um dia inteiro. Rafael puxou ela mais perto, o barulho da festa ao redor virando só um fundo distante, o cheiro de café recém-passado misturado ao perfume de linha, nova que sempre morou naquela loja desde os tempos da bisavó. E pra gente, o que vem depois? Ele perguntou. Beatriz sorriu, olhando para o letreiro novo brilhando na porta da loja que quase tinha perdido para sempre. Depois a gente escreve devagar, ela disse, sem pressa nenhuma. A gente já aprendeu, do jeito mais difícil, que história boa não se conta com pressa.